E hoje eu quero falar um assunto. Antes, eu preciso pavimentar algo com vocês. Eu tenho uma mensagem de Deus, que Deus tem colocado essa semana no meu coração. Queimou no meu coração essa mensagem, mas para eu chegar nela, eu vou precisar construir um pavimento com vocês, para eu poder falar o que Deus quer que eu fale com vocês. Amém? Então vocês vão acompanhando, já vou pedir para colocar o slide aqui para gente, né? Para vocês verem os textos bíblicos, tá bom? E aí, vocês vão poder estar acompanhando essa palavra e eu creio que Deus vai falar bastante no coração de vocês. Curve a cabeça de vocês, fechem os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu rendo graças a Ti. Obrigado, meu Deus, obrigado pela Tua infinita bondade e misericórdia. Peço que o Senhor ministre sobre a Tua igreja. Dai-me, Pai, sabedoria para anunciar e que haja compreensão, não só da letra, mas da revelação por detrás da letra, para que a Sua igreja seja edificada e viva a Sua vontade todos os dias, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá, eu vou ter que correr, um desafio para mim, né? Me entregaram o culto aí 7h20, então fizeram loucura, né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar, eu coloquei 3 pontinhos porque esse tema continua, tá? O tema continua, mas por enquanto a gente vai falar vivendo a promessa de Deus. Mas a gente vai continuar. Vamos pavimentar um raciocínio aqui. Diz assim, Hebreus 6, 13 e 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a... Esperando com paciência, alcançou a... Então, o que nós precisamos entender? Deus, Ele tem promessas para mim e para você. Isso é um fato, não tem como mudar isso. Deus, quando Ele te chama, Ele estabelece promessas para você. E a sua resposta a essa promessa faz com que vocês tenham uma aliança. Então, toda vez que Deus chamar você, Ele vai anunciar uma promessa. E essa promessa vai gerar uma aliança, porque você vai manifestar a sua fé baseado nisso. Então nós temos essa esperança, qual? Que Deus cumprirá a sua promessa para nossa vida. Qual é uma situação? Nem todos nós conseguiremos. Olha o que diz Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Então, o que nós temos que entender? Nem sempre você vai conseguir viver a plenitude das promessas de Deus para a sua vida. Mas isso não quer dizer que por causa disso você vai desanimar, você vai esmorecer. Já que eu não vou alcançar a promessa, então eu vou viver a vida do jeito que eu quero. De forma alguma. Você vai viver como? Crendo, abraçando, confessando. Você vai viver, ainda que isso não vire uma realidade. Porque nem todas as promessas se diz respeito a você. Às vezes uma promessa que está sobre a sua vida é para o seu filho, ou para o seu neto, ou para o seu bisneto. Então Deus quer pavimentar algo, Ele quer construir uma geração de pessoas abençoadas. Mas às vezes você vai ser aquela pessoa que vai precisar passar por reparação. Talvez o mal que você vive hoje é resultado de más escolhas de seu pai e de sua mãe. E às vezes, porque o seu pai e sua mãe fizeram más escolhas, o que aconteceu? Os seus avós fizeram más escolhas antes deles. Então você só está vivendo uma cadeia de más escolhas. Agora, como seria se seu pai
e sua mãe, ou seus avós, crescessem e seus pais se formassem, por exemplo, na faculdade. Então, quando você nascesse, qual seria a mentalidade do seu pai e da sua mãe? Você tem que fazer faculdade. Você tem que passar num concurso. Você tem que ser um empreendedor. Aí quando viesse o seu filho, como ele viria? Provavelmente num berço de ouro. Porque você ia lutar, você ia correr atrás, você ia conquistar. Então ele ia usufruir de você e de seus pais que começaram a construir algo muito antes. Por isso, às vezes, a gente é tão egoísta que eu penso, a promessa tem que ser só para mim. Não, a promessa nunca é sobre você. Ela passa por você e atinge toda a sua geração. Pega todos. Isso é coisa linda, maravilhosa de Deus. Devemos observar que Deus prometeu a seu povo a terra prometida em Abraão. E devemos tirar uma grande lição deste ocorrido, pois também se aplica à nossa vida. Gênesis 15:18. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação ao qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, e boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia, né? Gênesis 15, do 13 ao 16 e o 18 agora. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Veja, primeiro Deus vem e fala: a sua descendência, depois de 400 anos. A sua descendência. Mas o que ele está falando? Olha o que foi para Abraão. Mas você vai morrer em paz, tá? Você vai morrer em boa velhice. Fica tranquilo. Você tá aí, fica tranquilo. Mas a sua descendência, ela vai passar 400 anos numa nação. Que nação que é essa? Egito. Eles vão passar 400 anos no Egito. E ele está dizendo o seguinte: eles vão servir essa nação, mas eles vão sair de lá com grande riqueza. E eu vou dar essa terra. Então veja, Deus fez uma promessa. Depois da promessa, o que Deus fez? Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com... Entenda, primeiro Deus fez a promessa. Abraão creu, resultou numa aliança. A aliança era com Abraão? Sim, mas com toda a descendência. Se você for em Israel hoje, eles vão dizer que Abraão é o pai deles. Então todos são a descendência de Abraão. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então o que acontece? Quais as promessas que Deus fez? Primeiro, libertação da escravidão. Segundo, riquezas. Terceira, posse da terra que ele deu a Abraão. Eles saíram da terra, foram para o Egito, porque houve o quê? Não sei se você lembra disso. 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. Os 7 anos de fome seriam tão grandes que ninguém lembraria dos 7 anos de prosperidade. Então nisso vai primeiro José. Lá ele sofre alguns anos lá, mas de repente ele interpreta o sonho e vira governador. Vira presidente dos Estados Unidos da época. Imagina só. É isso que José virou. E aí ele vai para quê? Para criar muito patrimônio para Faraó. E Deus tinha um propósito, porque ele trouxe toda a família de Abraão na pessoa de Jacó, seu neto. Passou Abraão, passou Isaac, chegou Jacó. Foi Jacó que foi para lá. Jacó. Abraão já estava sepultado já. Então vem agora Jacó e ele vai passar os últimos dias dele no Egito, vivendo como? Como um rei. Vivendo a melhor fase da vida dele. Comendo do bom e do melhor nos últimos anos da vida no Egito. E aí o que acontece? Morre todo mundo, troca-se o faraó não lembra mais quem foi o tal do José. E ele vê, tem muita gente, começou com 70. Agora tem milhares. Estima-se mais ou menos 1 milhão de pessoas aí.
trabalharam muito, né? 400 anos, né? Trabalharam de dia e de noite, né? Os casais não tinha TV, não tinha Globo, não tinha nada disso. Então eles tinham outras coisas para fazer e fizeram muito bem feito. 70 pessoas, né? No final, entregou 1 milhão. É gente demais, vocês não concordam? Faraó até tentou parar o negócio. Fala, rapaz, esse povo namora demais. Vamos cortar esse mal pela raiz. As parteiras ficou com medo e falou, de jeito nenhum, deixa o povo namorar. Tá lá na história, com outros termos. Eu só tô te trazendo entendimento para você visualizar. Falou, então foi isso. Foi exatamente isso aí. E aí agora vem Deus e vai buscar. Ele manda Moisés para fazer o cumprimento que ele fez a Abraão, dizendo, eu vou libertar eles da escravidão, eles vão sair de lá com riquezas e eu vou lhes dar a terra prometida. Então veja, olha o que diz Amós 2,10. Fui eu que tirei vocês do Egito, que os guiei 40 anos pelo deserto e lhes dei a terra dos amorreus. Foi o Senhor, foi Deus quem libertou. É Deus quem liberta. É Deus quem tira a gente do mundo. É Deus quem transforma a gente. Isso é uma das primeiras coisas que Deus faz na nossa vida. É tirar o poder do mundo da nossa vida. É uma das primeiras coisas. Então, uma das primeiras promessas que você recebe. Agora, vem as riquezas, né? Êxodo 12, 35, 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e eles lhes davam tudo o que pediam e despojaram aos egípcios. Irmão, vocês não têm ideia. Você já ouviu falar em justiça trabalhista? FGTS, fundo, 13º, férias. Rapaz, Deus mandou pagar tudo. Uai, 400 anos trabalhando de graça, não é? Deus falou, agora tu vai pagar, filho. Quer ser rico? Sofra um pouco. Só injustiças do mundo natural gera riquezas do mundo espiritual. Aprenda isso aqui com eles. Eles aguentaram 400, aí começou a clamar, Deus, chega, não dá mais não aparece para nós porque tá difícil o negócio. E aí Deus falava assim, fala pro povo sair pedindo. Aí você imagina como que era. Tava aqui, né? Chegava aqui, por exemplo, na casa do egípcio Hermelindo, né? E esse relógio Rolex de ouro aí, gostei dele, você pode me dar? Depois de 8, 9 pragas, você quer o quê? Rio virando sangue, saraiva, rã, mosca. Você acha que o povo ia dizer não? Falou, rapaz, só vem vai nós dizer não para esse povo aí, vai vir outra praga em nós. E veio a última praga dos primogênitos. Mas eles deram, então eles saíram de lá com muito ouro. Como que vocês acham que eles fizeram o bezerro de ouro? Foi o povo que deu. O povo arrancava da orelha, não, pega aqui, faz o bezerro lá, não, pega aqui, as mulheres daquele tempo usavam assim, usava argola aqui de ouro, pega aí. Eu sei que igrejas mais tradicionais vão pregar para outra coisa, tá vendo? Usa brinca para idolatria, eu não vou usar isso não, isso é fora do contexto, tá? Mas eles faziam isso. Povo cheio de ouro, cheio de dinheiro, muito dinheiro mesmo. Deus fez isso com escravo. Não vai fazer comigo, com você? Você entendeu? Deus fez isso com escravos. E eles saíram com muito dinheiro. Então veja, segunda promessa cumprida, né? Primeira, eles foram libertos do Egito. Segunda, riquezas. Agora eles precisavam o quê? Tomar posse da terra. Olha o que diz Êxodo 13:5. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, amorreus, heveus, jebuseus, ao qual jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel. Então Deus tinha uma terra que manava leite e mel. Uma terra boa, uma terra produtiva. Deus falou, eu vou botar vocês lá. Essa é a terra que eu tenho para vocês. A terra que Deus dá é terra boa, é terra fértil, é terra produtiva. Deus sempre vai te entregar terra boa, gente.
Deus nunca vai te entregar uma terra ruim. Porque se entregar uma terra ruim, você vai ter que dizer, foi Deus que me deu. Então Deus vai te entregar a terra boa. Sempre Ele vai te dar uma terra boa. Lembra da parábola do semeador? Como ela termina? E caiu em terra boa e produziu a 100 por 1, 60 por 1 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos ouça. Então qual é a vontade de Deus? Que a palavra dele caia na terra produtiva do seu coração. E produza 100 vezes, 60 vezes, 30 vezes. Essa é a vontade de Deus para nós. Então vemos que os estágios da promessa: liberdade, recursos e terra prometida. Porém, para chegarmos na promessa, precisamos enfrentar essas situações. Liberdade, crer na obra de Deus, na cruz, em Cristo. Só existe uma liberdade, a liberdade que Cristo dá. Não existe outra. Não existe liberdade fora de Jesus. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. É Cristo quem liberta. Riquezas, você vai receber o quê? O trabalhar de Deus na sua vida e vai agir conforme a palavra. Então Deus vai começar a mudar a sua mentalidade. Deus vai fazer de você uma pessoa trabalhadora. Deus vai fazer com vocês, a gente está fazendo, né? Devocionais sobre provérbios. Então lá está ensinando muitas coisas para vocês. Às vezes você está perdendo dinheiro porque você faz maus negócios. Você confia em pessoas que você não deveria. Ele está falando tudo isso lá. Então, né? Então Deus vai corrigindo você para que você se torne o quê? Um potencial agregador de riquezas. Entenda, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tudo. Às vezes toda a sua família é analfabeta. É você que vai ser o primeiro a cursar a faculdade. Às vezes toda a sua família nunca para emprego. Você vai ser o primeiro a ser não um empreendedor, não só um empreendedor, mas talvez ser o primeiro a passar num grande concurso público. Você entende? Então Deus vai agregar coisas na sua vida. É Deus quem faz. E a terra prometida é estar disposto a batalhar contra o inimigo de nossas almas. Hoje teve uma guerra, a gente está desde ontem em guerra aqui, mas faz parte. Agora temos um problema. A liberdade vem de Cristo, as riquezas vêm de crermos na palavra, mas entrar na terra prometida exige de nós luta e paciência. Você está disposto? Você está disposta a lutar? Esse foi o problema do povo de Israel. Eles não estiveram dispostos a lutar. Deuteronômio 1, 28, 30. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é esse povo que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse, não vos espanteis e nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Todo o povo tinha testemunhado Deus vencer todos os deuses egípcios, com sinais, prodígios e maravilhas. E agora vem o povo, quando viu o gigante, falou assim, não dá não. Vamos voltar, vamos ficar por aqui, vamos voltar para o Egito, vamos morrer lá de novo. Eu não vou brigar com esse povo. E esse é o problema de muitos de nós. Porque agora Deus te libertou. Deus começou a te dar recursos, te deu a palavra, te deu o Espírito, te deu sabedoria, te deu graça. Mas agora que você precisa vencer batalhas da sua vida, você não quer enfrentar. Você quer recuar. E o povo de Israel recuou. O povo de Israel recuou e eles pagaram um preço altíssimo por terem recuado. Somente 40 anos andando em círculos. Porque Deus perguntou assim, não foram 40 dias o tempo que ficaram espiando a terra? Então por 40 anos vocês vão andar nesse deserto. Ou seja, se fosse 10 dias, 10 anos. Se fosse 100 dias, 100 anos. Ainda bem que eles andou só 40, né? Deus contou pelos dias. 40 dias vocês ficou lá espiando? Vocês ficou 40 dias. Duas pessoas para carregar um cacho de uva. Diz o texto, 2 pessoas. Eles trouxeram um cacho, 2 carregando. Aqui, ó. É terra que mana leite e mel. Todo mundo, glória.
Deus não mentiu. Só tem um problema. Nós vai ter que lutar. O povo falou, e como que é esse povo? É uns anãozinhos? Não. Tudo 3 metros de altura, 2,5 metros, é forte. Tudo guerreiro. É difícil o povo. O povo falou o quê? Ó, nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. Cuidado com quem você tem andado. Tem pessoas que quando você vai falar a luta que você está passando, ou que você, às vezes você está até com fé. Não, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Vem a pessoa e fala assim, não, será que isso é de Deus para você mesmo? Será? Será que você dá conta? A luta é grande demais. Aí seu coração se derrete e você fala, nossa, é verdade, né? Deus não vai me ajudar nisso não, né? Ih, meu irmão. Perdeu. É seu filho, seu neto agora. Pulou, passou a chance. Por causa das lutas, começamos a murmurar, questionar a fidelidade de Deus e a pensar, por que fiz aliança com Deus? Quando eu estava lá no mundo, dava tudo certo para mim. Foi eu entrar na igreja, as portas se fechou, tudo deu errado. Bom, eu sou pastor de igreja. Eu ouço isso quase todo dia. Eu sei o que eu estou falando. Você pode até não ser você, mas eu já ouvi isso de muita boca aqui dentro. Ai, quando eu estava lá no mundo, era assim, eu tinha tudo. Vim para a igreja, fechou as portas. Uhum. Vai nessa tua fé aí para você ver o que acontece. Diz Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ponto. Não tem vírgula, não tem... é ponto. Se ele falou, ele vai fazer. Simples assim. Por causa disso, algo terrível acontece com muitos de nós. E agora que eu vou falar o que eu quero falar para vocês. A possibilidade de vivermos a promessa sem a presença de Deus. Já imaginou isso? Você viver as promessas de Deus sem Deus estar na sua vida? Você acha que é possível isso? Hã? Você fala, olha, e aí, é possível ou não é? Se eu te disser que é possível você viver as promessas de Deus e Deus não participar da sua vida, por causa desse texto aqui, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir a parte dele. No Novo Testamento fala assim, ó. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Isso aconteceu com o povo de Israel, tá? No texto que a gente está lendo. Olha lá. Êxodo 33. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Deus falou, vai. Olha o que Deus começa a falar agora. Enviarei um anjo adiante de ti e lançará fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Eu vou mandar meu anjo. O meu anjo vai fazer vocês entrar nessa terra. Essa foi a promessa de Deus, não foi? Eu vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel, não foi? Olha o que Deus fala. Porque eu não subirei no meio de ti. Eu mando o meu anjo, mas eu não vou. Deus está falando assim, ó. Eu mando o meu anjo para fazer cumprir tudo o que eu disse, mas eu não vou. Deus manda o anjo, mas ele mesmo não vai. Deus falou isso para Moisés. Eu vou mandar meu anjo vai fazer tudo. Meu anjo vai vencer as guerras, meu anjo vai fazer vocês entrarem, meu anjo vai fazer tudo. Moisés, você tem minha promessa. O meu anjo vai com vocês. Tudo que eu disse a Abraão, a Isaque e a Jacó, ele vai cumprir. Mas eu não vou com vocês, porque é um povo de dura serviço, para que eu não te consuma no meio do caminho. Porque se eu continuar andando com vocês, bando de murmuradores, eu vou destruir vocês. Então eu só vou mandar meu anjo.
Moças, daqui a pouco vocês vão entender o que eu quero falar com vocês. O terrível. Tem muito crente vivendo promessa e Deus já saiu da vida dele há muito tempo. Quantos de nós temos emprego, casamento, estamos vindo na igreja, vivendo promessas que Deus fez para nós, porém, Ele há muito tempo não é conosco. Ele só mandou o anjo. É o anjo que está designado aí para abrir porta para você. Deus falou para o anjo, pode ir. Você está autorizado, pode abrir porta. Está doente, pode curar. Mas eu estou tão desgostoso do fulano e do cicrano que eu não quero chegar nem perto dele. Você nunca ouviu na Bíblia que Deus diz assim: eu amei a Jacó e odiei a Esaú? Deus é amor, mas ele odiou também. Eu sei que é dura essa palavra, mas Deus queimou ela no meu coração. Eu não posso pregar diferente do que Ele colocou. Por que acontece isso? Porque amamos mais as coisas da terra do que as celestiais. Deixamos a obra de Deus, como evangelizar, participar das comunhões, de fazer o nosso culto particular a Deus. Entramos no automático e nem percebemos. Muitos aqui estão batendo ponto, acham que vir aqui hoje vai resolver os seus problemas. Desculpa se eu estou rasgando o verbo, talvez nunca mais você pise aqui na IBCC por causa da minha sinceridade. Mas eu não posso pregar fora do que está a palavra. Tem que viver o que Deus chamou. Você quer viver as promessas de Deus? Mas o que adianta você ter as promessas e não ter Ele? Mas Moisés vai ter um debate com Deus, tá? Moisés vai ter um debate com Deus. Te pergunto, a presença de Deus é contigo? Ou somente as promessas são? É reflexão, não me responda, eu quero que você reflete. Você só tem vivido as promessas? Você tem vivido? E vamos supor que você entendeu que, eu estou vivendo as promessas, porque já tem um bom tempo que eu não sei o que é presença. Não sei mais o que é ter algo pessoal com Deus. Às vezes é difícil eu até derramar uma lágrima na presença de Deus. Eu não me comovo mais. O pessoal se esguela aqui para falar de evangelismo e o pessoal pede uma contribuição, uma coisa simples, você fecha o seu coração. Às vezes vem alguém te pede algo na rua, você fecha o coração para o seu irmão. Não ajuda, não abençoa. Você já não está no automático, não? Será que já não está na hora da gente pensar? Será que eu estou vindo na igreja porque alguém disse que eu tenho que vir? Ou eu estou vindo na igreja porque eu entendo que no dia que eu venho, primeiro, eu entro em comunhão com os meus irmãos. E ao entrar em comunhão com os meus irmãos, nós, em uma só voz, adoramos aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso assentado no trono e o seu Filho que é o Cordeiro. As coisas se tornaram mais importantes para nós do que a presença dEle. Isso fala comigo, fala com você. Ah, não é para mim essa palavra. Meu irmão, é para todos. Começa comigo e termina com vocês. É para todos nós essa palavra. Como trazer a presença de volta, né? Deixa eu ver se eu pulei algum. Não pulei, tá. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos pavimentar o caminho de volta. Estávamos vivendo a promessa. Estávamos vivendo portas abertas. Casamento. Estávamos vendo sucesso. Reconhecimento. Mas Deus assim, enquanto eu vinha para cá, Deus ia para cá. E às vezes Deus falava, filho, estou conquistando, estou vivendo a promessa. Filho, calma, vou chegar lá. E cada vez mais nos afastando da presença. Mas vivendo a promessa. Somente Cristo pode nos ajudar. Assim como Moisés foi para o povo de Israel, Cristo é para nós. Como Moisés resolveu a questão de Deus, enviar o anjo para cumprimento da promessa, mas não deixar que a sua presença fosse junto a eles. Como Moisés resolveu isso? Porque Deus falou para Moisés, eu não vou com vocês, mas eu vou mandar meu anjo. Moisés intercedeu. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu dizes, fazes subir esse povo, porém não me fazes saber
a quem há de enviar comigo? E tu dissesse, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos seus olhos, e considera que esta nação é teu povo. E Deus responde, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E agora Moisés, entenda, calma, iniciou o bate-papo. Moisés está falando assim, Deus, não, que história é essa de anjo? Ué, que conversa é essa? Eu não enfrentei Faraó para o Senhor mandar um anjo. Eu enfrentei Faraó para o Senhor ir conosco. Deus falou assim, tá Moisés, eu vou com você. Olha, olha a posição de Moisés. Por isso que Moisés é o maior exemplo de líder do Antigo Testamento. Moisés fala assim, se tu mesmo não fores conosco, nem nos faça sair daqui. Deus, eu abro mão da promessa, mas não abro mão da presença. Você está disposto a isso? Quer voltar a viver presença de Deus? Você está disposto a abrir mão da vida boa? Do luxo? Do reconhecimento? Do tapinha nas costas? Dos likes na rede social? Dos vidinhos do TikTok? Você está disposto a abrir mão de tudo isso aí? Para viver a promessa? Porque Moisés falou para Deus, Deus, eu sei que o Senhor falou, porque se Moisés falasse assim, Deus, mata esse povo e vamos fazer tudo novo. No outro dia estava tudo morto. Porque Deus fez essa proposta algumas vezes para Moisés. Moisés falou, não Deus, não seja só comigo não. Seja com todos nós. Se o Senhor não for com todos nós, nem quero entrar nessa terra aí. A gente não vai sair daqui. A gente não anda um passo sequer se a tua presença não for comigo. Será que você valoriza mais a presença de Deus do que seu carro? Será que você valoriza mais a presença de Deus do que o seu trabalho? Será que você valoriza mais a presença de Deus do que seu casamento, do que suas amizades? Não estou dizendo que é para você largar tudo, não. Eu estou querendo que você chegue a uma reflexão. O que custa a presença de Deus para você? Para Moisés, custava o principal. Das 3 promessas, uma ainda não tinha se cumprido. E Moisés falou, eu abro mão dela, em nome do povo. Porque esse povo não sabe o que pede, mas eu sei pedir por eles. Se o Senhor não for conosco, nós não entra lá não. E aí o Senhor vai ter um problema para se explicar com as outras gerações. Porque o Senhor prometeu que nós entraríamos e nós não entrou, porque o Senhor recusou dar a sua presença para nós. O que restou para Deus? Eu vou com vocês. Moisés intercedeu pelo povo e disse, se não for comigo, não quero sua promessa. Assim, se você ama mais a promessa do que o Deus da promessa, você verá Ele cumprir tudo, mas no final terá perdido o mais importante, Ele mesmo. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 26, 34, 40. Você ama a Deus de todo o seu coração? O povo de Israel tinha Moisés para interceder por eles. E nós temos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado, temos um intercessor, temos alguém que roga por nós para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, é Ele quem paga a nossa dívida perante Deus, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, 1, 2. E Jesus, na sua oração de João 17, ele fala assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Jesus não rogou somente pelos 12, somente pelos 500. Ele rogou por mim, ele rogou por você. Lá no Getsêmani, você tem um intercessor. Deus levantou um outro Moisés, maior e melhor, para falar para Deus: Deus, eles estão preocupados demais em conquistar, eles estão preocupados demais em aparecer, mas eu rogo, não tira a sua presença deles não. Não tira o teu Santo Espírito deles não. A sua presença, eles vão entender que a sua presença é tudo que eles precisam na vida deles. A sua presença é tudo o que você precisa. Quero que você se coloque em pé. Talvez você tenha vivido promessas e hoje Deus está te confrontando, falando: e aí, filho? Já não está na hora de você parar de olhar para as coisas naturais e materiais e começar a olhar para mim? Eu não prometi, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o corpo? Eu não nos darei todas as coisas se vocês buscarem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Já não disse isso o Senhor para nós? Por que que nós deixamos o reino para trás? Por que que a palavra de Deus já não é mais prioridade? Eu tenho que fazer no início do culto, ler 3 capítulos de Bíblia, porque você sequer toca na sua Bíblia durante a semana. Até quando a igreja não vai se arrepender? Até quando você não vai ter um devocional com Deus? Você não vai ter uma vida pessoal com Deus? E o nosso encontro vai ser um derramar de presença poderosa, porque você se encheu na sua casa e trouxe o que você recebeu lá para cá. Mas a gente está tão ocupado em viver sonhos e projetos pessoais, que às vezes você nem percebeu que já tem um bom tempo que Deus nem fala mais com você. Então agora você tem a chance de se consertar, porque também daqui a pouco vai ser ceia. Você está disposto a abrir mão? Deus, eu abro mão de todas as suas promessas, mas eu não abro mão da tua presença. Você estaria disposto a fazer essa oração aqui agora? Hã? Então eu quero que você coloque a mão no seu coração. E eu quero que você use toda a sinceridade que há dentro de você e você fale com o seu Deus. Eu não posso fazer nada por você, Ele pode tudo. Fala: Deus, o Senhor tem me dado tanta coisa, o Senhor tem me dado tanto livramento, o Senhor não tem deixado faltar. Às vezes minha vida não é o que eu sonhava, mas também é muito melhor do que a vida de muitas pessoas. Então eu vejo que eu estou vivendo uma ou outra promessa do Senhor, mas há um bom tempo eu já não sinto a tua presença. Há um bom tempo parece que o Senhor não está comigo, e hoje o Senhor me despertou para dizer: filho, volta. Volta a buscar a minha presença. Volta a colocar o meu reino em primeiro lugar. Volta a colocar tudo que eu tenho para você em prioridade. E você vai ver eu cuidando de tudo que você precisa. Mas priorize a minha presença acima de tudo. Pai, no nome de Jesus, apresentamos a palavra do Senhor e mostramos que é possível viver as promessas e perder a presença. Mas nesta noite nos arrependemos, Senhor, e dizemos: não deixe que a sua presença saia da nossa vida. Queremos a sua presença acima de tudo, Senhor, acima das promessas, acima de carros, acima de viagens, acima de dinheiro, acima de tudo, Senhor. Ah, Deus, a tua palavra diz que se nós nos voltarmos para ti, o Senhor se voltaria para nós. Se volta para nós nesta noite. Ah, Deus, derrama agora a sua glória, derrama agora a sua presença e confirma aqueles que têm se voltado ao Senhor. Em nome de Jesus, comece a receber o abraço do Espírito Santo. Você que já não sentia mais a presença há muito tempo, receba agora. Você que já não estava sentindo o toque de Deus, em nome de Jesus, Pai, eu rogo, perdoa os pecados dos seus filhos e filhas nesta noite, declare-os limpos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Receba o toque, receba o abraço, receba o convencimento do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem te conduz à vida eterna. Receba agora.
Você que está afastado, se conserte com o Senhor. Diga: Senhor, eu volto para o Senhor nessa noite. Você que ainda não confessou a Cristo, diga: Cristo, a partir de hoje eu te reconheço como meu Senhor. Tu és o Deus que me salva nesta noite. E você que já serve, diga: Senhor, tenha misericórdia, e eu quero voltar para a comunhão da sua mesa. Eu quero que a sua presença seja mais importante que tudo na minha vida, Senhor. Ainda que eu não viva as promessas, eu não posso perder a tua presença, meu Deus. Eu rogo pela tua igreja, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito no nosso meio. Faz de nós homens e mulheres cheios de fé e cheios do teu Espírito Santo. Nos dá consciência do que te agrada e consciência do que te desagrada, Senhor. Nos afasta de tudo aquilo que nos leva para longe da tua presença e nos aproxima mais e mais de ti, meu Deus. Nesta noite nos consertamos contigo, Senhor. Nos consertamos contigo e pedimos: não retire de nós a tua gloriosa presença. Seja conosco em tudo que nós fizermos. Dirija os nossos passos. Ó Jesus Cristo, seja Senhor, Rei e Deus da nossa vida. Nós carecemos de Ti, nosso Deus. Como ministro do Teu Evangelho, nós abençoamos essa casa de oração e declaramos: seja bem-vindo à presença mais uma vez. Deus te abençoe e tenha misericórdia de Ti. E você que recebe isso, dê um forte aplauso a Jesus Cristo. Chama aqui o pastor Valdir.